Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 24, para pedir um conselho. Esse evangelho mais tarde vai estar na página lá no YouTube, no canal Transmutação Renato. E hoje, nesse capítulo 28, coletânea de preces espíritas, veio esse para pedir um conselho e traz primeiro um prefácio, explicando como é, e depois ele traz a prece. Traz 3 quesitos. Ele diz, quando a pessoa está indecisa em fazer ou não alguma coisa, o primeiro quesito ele diz a coisa que eu hesito em fazer pode causar prejuízo a outra pessoa? A segunda, ela pode ser útil a alguém? E a terceira, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Então ele coloca esse contexto. E aqui eu fico lembrando, na hora que eu estava refletindo aqui, de uma passagem da vida lá na Índia. Eles têm até um personagem histórico que é Mahatma Gandhi, e ele é muito conhecido como pacifista. E não é o Gandhi em si que é o criador do pacifismo, né? O pacifismo, ele vem de uma perspectiva muito antiga na cultura hindu, e essa perspectiva que eles chamam de ahimsa, né, que é o princípio da não violência. E em um determinado momento da vida, um dos mestres do yoga, o que trouxe o yoga para o Ocidente, né, para a maioria dos teóricos aí, levou para os Estados Unidos, que era Paramahansa Yogananda. E o Yogananda, que tem até aquele livro, Autobiografia de um Yogi, que ele vai contando a história de todos os yogis. O próprio Steve Jobs, quando perguntaram para ele, né, qual era o livro que ele indicava, ele disse, olha, eu só leio um livro e leio sempre da minha vida. Ele dizia, Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Então eu fui ler o Paramahansa Yogananda, que na verdade a gente pensa que ele vai falar dele, e na verdade ele vai fazer toda a história dos mestres yogis que o antecederam na Índia. Então ele traz o mestre dele, né, Yogeshwar, e outros, e vai seguindo. Ele vai caminhando, é a jornada dele procurando um mestre. E acabou que o Yogananda encontrou Yukteswar, que era o mestre dele, e lá ele decidiu, não era uma imposição, ele decidiu por não ter família, não casar e não ter filhos. O mestre dele disse, vá ter filhos, vá ter uma família, porque ele, o mestre de Yogananda, ele viveu a vida, ele estudou, trabalhou, casou, teve filhos, estruturou a família dele todinha, e depois que a mulher dele faleceu, ele assumiu uma vida de maior abnegação e abriu um ashram, que é para exatamente passar ensinamentos para alunos que tenham interesse nas teorias hindus e do yoga. E quando o Yogananda acaba encontrando outros, mas o que ele entende que é o dele mesmo, esse né, Yukteswar. E quando ele estava lá querendo viver uma vida monástica, né, mais sozinho, né, uma vida solo, sem família, sem nada, e o Yukteswar diz, olha, vá estruturar a sua família. Você foi feito para ser um homem de família. Ele diz, mas eu não quero, eu quero ser tipo alguém assim, somente ascético, somente religioso. Aí o Yukteswar diz para ele, olha, Yogananda, quando nós somos criados para fazer uma coisa e a gente não faz, aquilo ali a gente abre um karma, você tem um dharma, você tem uma lei, uma norma a seguir, você não faz,
Então você abre uma dívida. Então, se você de fato não quer ter responsabilidade por criança, por família, então eu vou dizer o que é que você vai fazer. Você vai montar uma escola e vai ser responsável pela educação de crianças. E assim ele monta a escola e começa a se desenvolver na escola. Quando ele está bem na escola, e o Quechua e eles entendem que ele tem que ir para o Ocidente. Então está tudo montado e ele recebe essa nova inclinação, né? Já era uma nova virada na vida dele, porque ele era jovem, o pai dele era comerciante, botou ele para estudar, queria que ele fosse exatamente estudioso, pai de família, mas ele se tornou um cara religioso. E foi uma novela para a família dele permitir que ele fosse para esse ashram. E quando ele está no início da fase adulta, desenvolvendo no ashram, e com essa escola para crianças, aí o mestre diz para ele que ele tem que ir para o Ocidente. Ele sente e fala com o mestre diz que é aquilo mesmo, e ele abandona tudo e vai começar do zero e vai para o Ocidente, sem nada. Vai para os Estados Unidos, leva um pouco de dinheiro, poucas roupas, e vai para lá, né? Ele aproveitou o momento para fazer uma palestra, o pessoal gostava muito de saber de religiões, levaram, e de lá ele ficou nos Estados Unidos. Passou muito tempo de necessidade, e depois ele ascende e começa a ficar conhecido nos Estados Unidos alguns anos depois como Paramahansa Yogananda, o mestre yoga. E aí, quando ele já está muito bem, com um ashram montado nos Estados Unidos, com muitas pessoas já praticando essas teorias, essas práticas de meditação, ele resolve, anos depois, voltar para a Índia para visitar o mestre dele, né? Que disseram para ele que o mestre dele estava doente. Então Yogananda volta e vai fazer uma viagem, passando por vários lugares na Índia, em peregrinação. E nesse caminho, ele resolve, estava no auge, né, na época, o Gandhi já tinha uma espécie de ashram dele também. O Gandhi já era um grande nome, já não era mais o advogado, o Gandhi era um líder espiritual, praticante. E aí ele foi lá falar com o Gandhi. Aí no dia que ele chegou para falar com o Gandhi tinha uma coisa, na semana tinha um dia que ele não falava. Então ele tinha um dia de silêncio, né? Eles têm o Osho, por exemplo, né? O Bhagavan Rajneesh, ele foi 3 anos sem falar. Ele disse: eu vou passar 3 anos em silêncio absoluto. Então ele chegou lá no dia que o Gandhi não falava, e ele apressado e tal, e não, hoje não, só fala amanhã. Ele ia lá e o Gandhi só em silêncio. Aí até que no outro dia ele foi falar. Quando o Gandhi começou a falar, ele foi conversar, e ele querendo saber sobre a ahimsa, sobre a não violência, que Gandhi pregava isso, né? Tanto que eles conseguiram, no movimento revolucionário pacifista, fazer com que a Índia, que era uma colônia dominada pela Inglaterra por muitos anos, mais de século, se libertasse, sem armas. Esse é o movimento pacifista, ele começou o movimento da desobediência civil, foi preso, muitas questões. Isso aí já tinha passado quando o Yogananda chegou lá. E aí o Yogananda foi falar para ele sobre isso, né? Sobre a ahimsa, que era muito difícil. É muito difícil você viver a ahimsa, você viver a não violência. Porque quando uma pessoa lhe bate, você quer bater. Quando alguém grita, você quer reagir. É como um cachorro que você vai lá e pisa na pata dele e ele não pensa se foi sem querer, ele morde. Então a violência
ganância, ela é muito forte dentro da gente e faz a gente machucar, magoar, e impressionantemente a gente acaba até tendo algum prazer com a violência. E mesmo o mestre Paramansa Yogananda, ele tinha essa inquietação, ele quis ir ver o Gandhi, porque ele realmente, ele entendia que Gandhi, ele era um praticante da arte milenar de Ahimsa, ele era um homem não violento, ele era um homem que foi enfrentar muitas vezes o país pegando fogo, porque nessa libertação da Índia, da Inglaterra, teve uma briga imensa entre os hindus e os muçulmanos, teve que criar, além de se separar da Inglaterra, ainda tiveram muitas mortes e brigas, porque ele teve que criar um outro país, que foi o Paquistão, um país muçulmano e outro hindu, e tinha que tirar a gente que era de um lado misturado para ir para o outro lado, e aí começavam uns a matar os outros, era um negócio horrível. E o Gandhi, quando ele via que o país estava pegando fogo, o povo se matando, o Gandhi fazia jejum. Ele dizia: eu vou jejuar até a briga do povo parar. E ele ficava só a água, no máximo às vezes um pouco de suco. Quem conhece as fotos do Gandhi já sabe, né? Ele era só, como é que diz no Ceará, ele era só o cadáver, bem magrinho. Ele um idoso, porque quando ele foi assassinado em 1948 com um tiro, na hora da prece dele, ele já era idoso, né? E aí você imagina o Gandhi magrinho, toda a vida indo para esse, vai fazer um homem muito magro. Ele era muito rígido com a dieta dele, e ele entrava em jejum, dias de jejum, e a Índia tinha um respeito tão grande por ele, que dizem que chamavam Gandhi de Bapu, pai. Então, quando o povo começava a se matar, quer dizer, conseguiram vencer o Império Britânico sem pegar em uma arma, até porque eles não iam ter arma para vencer os britânicos, com a não violência. E quando o povo agora, eles entre si se matando, Gandhi, que podia ir para televisão naquele tempo, o rádio principalmente, e atacar e fazer um discurso voraz, o Gandhi fazia jejum. Eu lembro que em situações de dificuldade em outros lugares, por exemplo na Jamaica, quando eles estavam numa briga imensa, o Bob Marley, ele ia fazer show falando de amor, falando de paz, e o povo, ele teve que sair de lá porque explodiram bomba para matar o Bob Marley, porque diziam que ele era um emissário dos brancos. Mas o Gandhi não, quer dizer, o Bob Marley cantava para a vida, ele cantava como uma resposta à guerra deles, e o pessoal queria matar, como quem diz: olha, o máximo que você tem, você quer essa liberdade, você tem sua música, e você quer viver. E o Gandhi não, ele já era muito magro, e a forma dele de lutar era entrar em jejum, já sabendo que ele facilmente, num jejum prolongado, ele ia morrer. E começavam as notícias: Gandhi entrou em jejum. Por quê? Porque está todo mundo brigando. Ele disse que vai ficar em jejum até a briga parar, mas ele vai morrer. Porque o Bob Marley tentaram matar. Ele, se tentasse matar, ele dizia: eu já estou no caminho, eu estou aqui. Sentava e ficava, e começava aquela uma de gente a olhar, o pessoal não acreditava. Sei que chegou um momento que ele já estava com tantos dias de fome, ele bem idoso, bem magrinho, e não comia, e o povo chorava para ele comer, ele não comia. Teve um morticínio muito grande. Aí os rivais foram lá, e teve um cara que chegou, atravessou por todo mundo, ele muçulmano, um Gandhi hindu, e chorou e disse: coma, coma. E começou a chorar os pés dele para ele comer.
Até que alguém chegou e disse: a guerra parou. Aí ele comia. Quer dizer, era engraçado, né? Na prática, ele foi para cima dos britânicos, ele ia no movimento aqui de não cumprir, o pessoal batia nele, prendia ele, não dizia nada. O pessoal começava a se matar, ele fazia uma dieta, não, ele fazia um jejum, diga: eu vou até parar, se não, o mais que vai acontecer, eu vou morrer. Mas não era de brincadeira, era sério, o país parava quando o Gandhi fazia um jejum. Como é que pode uma pessoa ter um poder desse, né? Tanto que quando tudo se pacificou e a Índia foi dividida no Paquistão, ele já estava tudo em paz, quando foi lá um cara, ele foi rezar e o cara matou ele. Porque era um poder muito grande. Ele não dizia uma palavra. Ele não esculhambava ninguém. Ele não dizia: é porque o muçulmano está matando o hindu. Não, é porque o hindu matou o muçulmano. Ele dizia: enquanto essa guerra não parar, eu vou entrar em oração aqui e jejum. Pronto. E pronto, e eu sabia, a opinião dele era aquela. Não arredava. Então, quando o Yogananda foi visitado, como eu disse, né, chegou lá a visita e disse: é o dia do Gandhi não falar. Ele não falava. E no outro dia, o Yogananda foi conversar com ele, aí disse: Gandhi, me fale sobre a Ahimsa. Como é que você conseguiu enfrentar tudo isso, esse povo todo se matando, os políticos se degladiando, porque o Gandhi nunca foi político. Quando a Índia virou Índia, o símbolo era tudo, era porque ele usava roca de fiar, tudo era dele. Mas ele disse: eu não sou político. A Indira Gandhi é filha do Nero, que era o político ligado a ele não era político, era homenagem ao Gandhi. E como é que pode, né, o Paramahansa disse assim: eu queria muito lhe ver. Guruji, eles chamavam os mestres de Guruji. Como é a Ahimsa? E ficou conversando e pensando. Aí ele fez assim uma pergunta para o Gandhi, né? O Gandhi disse: não, é uma coisa que é da pessoa. Você tem que, a não violência tem que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aí o Yogananda fez um teste, perguntou para o Gandhi: Gandhi, mas vamos lá, digamos que você vem andando na estrada, assim, num beco, e passa na sua frente uma cobra venenosa, tipo a naja, que a naja não só ela morde, ela cospe o veneno, e o veneno dela cuspir em você já é letal. Aí disse: digamos, o Yogananda testando o Gandhi, né? Parecia aquela coisa do pessoal testando Jesus, né? Ele disse: sim, se você vem num caminho e você se depara com uma cobra venenosa, você nunca pensou em matar essa cobra? E o Gandhi olhou para ele e disse: mas por que o primeiro pensamento tem que ser matar? E pronto, o Yogananda ficou realmente. Ele disse: mas por que o primeiro pensamento tem que ser matar? Poderia ser até orar para pedir para Deus afastar aquela cobra, mas a gente pensa em matar. Por que matar? Por que o primeiro pensamento é matar? Por que o nosso primeiro pensamento é gritar? Por que o nosso primeiro pensamento é agredir o outro? Ah, porque matar ia ser mais fácil e mais rápido. Você é grande, a cobra é pequena. Sim, mas quem disse que as coisas da vida se resolvem de forma rápida? Não é. Quando é para se resolver rápido, é rápido. Quando é devagar, é devagar. Tem coisas que levam anos. Você imagina a recuperação de um drogadicto na família, de um alcoólatra que entra em recuperação.
Não é assim, apertei o botão e voltei. Né? Não é aquele que fez tudo, depois no outro dia é igual o Roberto Carlos, chega em frente ao portão e o cachorro sorri latindo, né? Não é. É um negócio que vai ser uma recuperação por uma vida inteira. Mas a gente quer solucionar. Quando a gente olha para as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, que a gente não faz. Mas quando a gente olha para o outro, a gente fica com raiva porque quer que a pessoa faça do jeito e na hora que a gente quer. Do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Se não for, a gente fica com raiva. Olha, ó, não tem a rimsa. E a gente não fica com raiva, fica com ódio. Quando não pensa em matar uma pessoa, muitas vezes pensa, se essa pessoa morresse. Por quê? Ontem eu comecei a assistir a série da história da jovem Susannah Richthofen, que foi a menina que, com o namorado e o irmão do namorado, planejaram e executaram o assassinato dos pais. E a história vai se passando assim. O pai dela era rico, a mãe dela era psiquiatra, o pai dela era engenheiro, ele já veio de uma família nobre da Alemanha, morava aí no Brasil. E o pai dela insistia, era muito ríspido, muito duro com eles para estudar. E ela arranjou um namorado que não estudava, que era de uma condição econômica inferior, mas o pai dela questionava porque o menino não estudava. E a coisa vai se agravando, porque a menina, ele começa a proibir o relacionamento, dizer que seja só no fim de semana, ela quer todo dia. Aí a menina começa a gazear a aula. Qual é o pai, qual é a mãe que, cuidando do filho, ia dizer que esse direcionamento está errado? Ela, jovem, estudando, não é para gazear a aula, para ficar com o namorado, é para ir para a aula. Se está direto, poxa, faça no fim de semana. Mas não, aí sempre ela arranjava uma artimanha para ele entrar escondido, para ela fugir, para isso, para aquilo, e os pais em cima. Aí, sempre, a ideia era outra, né? Teve um momento lá que ele, na história, né, que isso, as histórias são tiradas dos depoimentos do processo, tá? Por isso que eles fizeram 3, a versão deles, a versão dela, e depois a confissão. E, de toda forma, no final, assim, às vezes você pensa, poxa, mas precisava matar os pais, e assim, poxa, não podia ter deixado e construir a vida dela com ele. Mas é interessante que tem uma parte que ele disse que ela pensou assim, eles estavam na piscina e os pais dela viajaram para a Europa, e ela disse assim, se o avião dos meus pais caísse, que aí a gente ia ficar aqui de boa. Quer dizer, ela não estava interessada em viver apenas a vida dela com o namorado, ela queria as coisas dos pais. Ela diz, a gente ia ficar com essa chácara, eu ia ser a dona de tudo, porque eu sou a mais velha, meu irmão é mais novo. Se o avião deles caísse, porque quer as coisas rápido. Mas não é assim. É isso que o Evangelho está dizendo. Deus vai dar a cada um conforme o seu mérito, e Deus vai te dar alguma coisa para te ensinar. É por isso que ele está falando, para pedir um conselho, não é isso? Mas se dentro de você é violência, dentro de mim tem, se dentro de Yogananda tinha, se o primeiro pensamento quando a gente vê algo que nos incomoda é matar, é como você chega num budista, ele respeita qualquer ser vivo, como ele compreende, aqui na literatura espírita, chama metempsicose, a pessoa desencarna e reencarna em animal, ele acredita nisso. Espírita não, acredita que é pessoa, corpo de pessoa e pessoa.
Então eles não matam porque ele acha que pode ser a mãe dele, a avó. Então, quando eles veem essa situação, eles não pensam logo em matar. Você pega, por exemplo, quando você vê a história do Dalai Lama, e foi um alpinista alemão lá, e ele começou a ter contato quando o Dalai Lama era o rei do Tibete, que foi tomado pela Índia. O Dalai Lama vive sem terra, né? Ele era uma criança, e eles foram fazer um cinema pro Dalai Lama, e os monges aqui eram os pedreiros. Ele orientou como é que ia ser, e a obra, querendo que a obra fosse rápido, ele é alemão, né? Aí a obra parou, disse: a obra não anda. Eles: o que aconteceu? Eles começaram a cavar para fazer as fundações, e como a terra úmida, o que tinha dentro da terra? Minhoca. Aura. Eles começaram a ver a minhoca, aí começou. Eles pegavam um potinho e iam tirando de minhoca em minhoca da terra. A pessoa, você querendo construir uma casa, que ia ser o cinema. Os pedreiros, que seriam os monges, viram que na hora de cavar estava cheio de minhoca. Ao invés de meter a pá, não é assim que é o que a gente faz? Ou não é assim que a gente faz? Quer lá saber se é vivo ou se não é? Mata, não é assim não que a gente faz? Vê uma barata aí, mata barata. Eles pararam e começaram a chorar e pedir perdão pelos que eles tacaram a enxada e mataram sem ver. Começaram a chorar, chorando, os outros chorando de verdade. Olha, será que não era minha mãe que eu matei? Será que não era minha avó? E chorando, e pediram perdão, e começaram a tirar a minhoquinha. Você imagina o cara apressado para construir uma casa e esperar tirar todas as minhocas do chão para poder cavar? Não é possível. O espírito, o pensamento ocidental alemão é o nosso. A gente quer lá saber, meu amigo, tinha gente no meio, a gente taca o trator por cima. Mas é impressionante, dentro deles era um respeito que a gente vê agora naquele filme Avatar, quando eles têm que matar para comer alguma coisa. Ele faz uma oração, respeita a vida, ele só vai fazer aquilo se for o jeito. Mas a gente não, é mata. Veja o clamor pela pena de morte, por bater, por quebrar, por se vangloriar quando vê alguém apanhando, diz: era vagabundo mesmo, tem que apanhar. E isso tem que ser visto dentro de cada um de nós. Porque se dentro de nós é essa guerra toda, onde Deus nos der poder, nós vamos transformar em guerra. Porque aí o cara casa, aí a mulher, ao invés de ser uma companheira, vira rival. A mulher casa, ao invés do cara ser um companheiro, vira concorrente. É uma guerra. É uma guerra. Uma guerra constante. Aí você vê os próprios movimentos de valorização da mulher. Ele não sabe ser um movimento de igualdade, tem que ser às vezes contra o homem. Como isso? Não, aqui é só mulher, não cabe o homem. E vice-versa. Por que não pode ser alinhado? Não, porque a guerra está dentro de nós. Se um grupo ataca o pessoal numa festa, o país vai lá e mata o país todo. Porque, de novo, o negócio é matar. É matar. Então, essa coisa de quando a gente está indeciso para fazer ou não fazer alguma coisa, ele coloca os quesitos para a gente pedir numa prece. O que ele está colocando aqui, independentemente de qualquer coisa, é: você tem paz no seu coração? Por isso que eu acho que lembrei do ahimsa, né, do pacifismo do Gandhi. Você tem paz no seu coração? Você trabalha a paz, o equilíbrio no seu coração? Ou você
em todo tipo de relação é só guerra, é só competitividade. Só quer ser o primeiro, o melhor, o que vence. Tinha também outro caso, que na cultura africana, aquelas comunidades indígenas, né, que a gente chama aqui, a gente chama indiano, né, indígena, né, que eles pensavam que aqui era da Índia, mas são os nativos lá da África. Aí chegou um americano, viu um monte de menino brincando, aí chamou os meninos: ó, pessoal, olhou para uma árvore que tinha lá na frente, um monte de criança da tribo. Ele disse: olha, quem chegar primeiro ganha o prêmio. Aí ficou esperando, né? Se fosse para nós, se eu dissesse para vocês, quem chegar primeiro nesse ventilador aqui ganha o prêmio, o que vocês acham que a gente fazia aqui, todo mundo? Ó, tem $1 milhão, quem chegar primeiro ganha. O que vocês acham que todo mundo fazia na cadeira? Hã? O que fazia? Corria ou não? Tentando ser o mais ágil e rápido para passar na frente dos outros. Tá vendo? Pois olha, o cara chegou lá nessa tribo que não tinha contato com a civilização, o pessoal mais rústico, as crianças brincando. Ele chegou americano e disse assim: ó, quem chegar naquela árvore primeiro ganha o prêmio. Aí sabe o que as crianças fizeram? Uma pegou na mão da outra e saíram andando tudo junto. Chegaram lá na árvore tudo junto e pegaram no prêmio. Aí ele ficou constrangido, disse: vixe, eu só tenho prêmio para um. Eles disseram: mas se só um tem as coisas, que graça tem brincar sozinho? A gente quer brincar junto. Vocês viram a pergunta? Tem gente aqui de 4 anos, talvez 3 a 80, e todo mundo disse a mesma coisa, ia correr para pegar $1 milhão, um passando por cima dos outros. Mas lá as crianças pegaram uma na mão da outra e foram juntos. E o cara ficou, disse: não, quem chegar primeiro, chegamos juntos, é nosso. Já tiraram um bingo que tem que dividir? O pessoal fica com onde? Porque quer bater sozinho. Rapaz, olha o prêmio da Mega Sena, milhões. Tu acredita, rapaz, meu amigo ganhou, mas o bicho é tão azalado que ganharam bem uns 100, aí ficou menos para ele. Ao invés da gente ficar feliz porque foi partilhado, a gente acha que a pessoa se deu mal porque ganhou pouco. Ele tinha que ser só, o prêmio bom é só. A pessoa: ah, meu Deus, eu queria ganhar um prêmio sozinho. Então, tá vendo o tipo de pedido? Para pedir um conselho. O primeiro conselho eu acho que é esse, né? Seja, como disse Jesus no Boa Nova para Pedro: Pedro, o meu papel é desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Você já desenvolveu o reino de Deus dentro de você, Pedro? E Pedro saiu todo errado. Será que nós já temos a rinça? Será que quando a gente vê uma cobra ou uma barata, a gente pensa assim: não, se ela fosse embora daqui de casa, a gente diz assim: vamos matar. Se a gente vê uma minhoca, porque é mais frágil e ninguém protege minhoca, a gente mata. Mas se fosse um elefante, como talvez e todo mundo ia ver, e hoje a proteção dos animais vinha para cima da gente, aí a gente: meu Deus, vou ligar aqui pro pessoal do Ibama para ir buscar esse elefante, porque ele é grande. Mas se a gente tiver força, e se ninguém for ver, e não for crime, o que a nossa tendência de fazer faz? É matar. Mata. É duro um evangelho como esse.
Porque cada vez que eu falo, eu ainda não consigo, no meu processo evolutivo, me colocar como esse que quando vejo uma cobra eu penso, oh meu Deus, se essa cobra fosse para o outro lado, eu penso logo o quê? Matar. Eu vejo uma barata bem ali, parece automático, bem ali eu penso, a pessoa vai gritar, mata, mata, mata. É matar. Tem uma passagem, e essas passagens me marcam e vieram hoje porque eu olho para mim e vejo como é difícil eu pedir uma coisa a Deus diante da violência que tem dentro de mim. Porque eu posso muito bem pedir uma coisa que vai destruir a minha vida, porque eu não vou saber. Você imagina um jovem humilde na Itália nos anos 20, que era o Mussolini. Quanto ele não deve ter sonhado com o poder? Se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. O Hitler se inspirou nele. Hitler era fã do Mussolini. E o Mussolini chegou a um nível de poder que era impressionante. Sabe, ele presidente, ele ia discursar sem camisa e o povo chorava pelo Mussolini. E eu acho que quanto mais poder foi sendo dado a ele, mais poder ele queria. E no final, como foi que acabou o Mussolini? A Itália foi para a guerra, junto com a Alemanha, perderam a guerra, pegaram o Mussolini tentando fugir, fantasiado de nazista, mataram ele e a namorada dele de pé, e colocaram lá em Milão, em cima de um posto, pegaram ele igual pega um porco, que pelo o calcanhar aqui, esse espaço entre o tendão e o calcanhar, amarraram e botaram ele de cabeça para baixo, como quem bota um porco para vender numa feira. Será que há algum tempo, quando ele era jovem e pensou no poder, ele pensou que ia acabar desse jeito? Então às vezes a gente pede coisas para Deus que vão nos destruir, e Deus só tem um caminho. Aí, ele diz, olha, ele diz para a pessoa o quê? Olha, não toca no coração da pessoa e diz, rapaz, você tem certeza do que você quer? Porque muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Pergunta de novo, ó. O Evangelho está dizendo isso, ó, para pedir um conselho. Você presta atenção direitinho o que é que você quer. Eu, Deus, posso te dar. Agora é assim, ó. Se você não tiver um coração inclinado ao bem, isso aqui pode ser a sua pior destruição. Agora, se você tiver a rimsa, a paz, o amor dentro de você, vai dar certo. Eu te dou porque você merece e vai ser bom, porque naturalmente a bondade está brotando dentro de você. Agora, se o teu desejo tiver vindo de um coração impuro, em que a semente do bem está abafada, em que você está regando a ganância, a cobiça, a ira, a inveja, aí Deus vai ter dois caminhos. Ou ele vê que já te viu em várias encarnações você fazendo a mesma besteira e diz, eu não vou dar esse cara de novo, não é possível. Agora não. Vamos ver se uma vez ele alivia, ou então ele entrega de novo e a pessoa destrói a própria vida. Quantas meninas uma hora dessa não estão brigando, como esse caso que eu falei da Suzane Hitchcock, porque querem liberdade, porque os pais pegam muito no pé. Aí quando tem a liberdade, comete atrocidade, com os outros ou consigo mesmo. Não é isso? Quanta gente uma hora dessa não está lutando para ter uma estabilidade de dinheiro?
E outro dia eu vendo um colega dizendo: rapaz, fulano de tal serviu o exército comigo, era tão humilde, seguiu carreira, virou coronel, virou general, se aposentou, os filhos formados, a esposa, casa de praia. Aí quando ele se aposentou, sabe o que ele faz, Renato? A liberdade dele, ele conquistou o que ele queria. Aí o que ele faz? Se aposentou, não tem o que fazer. De manhã ele começa a beber até de noite, todo dia, todo dia, todo dia. Aí outro dia ele contou: rapaz, o menino morreu de beber cachaça. Mas rapaz, você não queria uma tranquilidade de vida ganhando o seu dinheiro? Aí quando você ganhou, perdeu a vida. Jesus pergunta isso, né? De que vale ganhar o mundo e perder a si mesmo? Sabe? Ele faz no evangelho aqui, fazendo esse prefácio todinho. Olha, o prefácio do evangelho do capítulo 18, coletânea de preces espíritas, quando ele fala para pedir um conselho, é um prefácio. O prefácio tem, sabe quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. E a prece só são 4 linhas em um parágrafo. Ele diz assim, ó, é como quem diz: muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir, e se você não tiver maturidade, você vai destruir tudo. Tudo. Uma pessoa me perguntou quinta-feira lá no Evangelho do Centro que eu estava falando sobre sonhos, né? Ele disse: olha, eu não procuro não ter sonhos, eu procuro ter projeto. Eu vou tentando executar o projeto. Se der, é porque Deus quis. Quem vai com Deus, nada segura. Se não der, é porque é outra coisa. Eu gosto de realidade, eles falam. Então, assim, que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Eu estou aqui para servir, porque eu não sou criador, eu sou criado. Hoje me convidaram para ir para um batizado na igreja batista, eu fui. E aí ele pergunta para a pessoa ser batizado. A pessoa pergunta: quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador? A pessoa levantou a mão, pronto, se batiza. Aí ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, uma vez me perguntaram, e eu levantei e me batizei, ó, claro. Ora, mano, você se batizou na igreja evangélica? Ora. Perguntou se eu tinha Jesus como meu Senhor e Salvador? Tenho. Vai se batizar? Pô, qual é o problema? Me batizei lá. Quando eu fui para o Rio Jordão, lá em Jerusalém, o padre Ivan da igreja de Fátima renovou meus votos do batismo católico. E aí depois eu fui lá para o lado dos evangélicos e mergulhei na água também. Pronto. Não tenho nada com isso. Respeito. Mas ele fez uma pergunta fatal. Agora é ruim, né? Porque eu ando, me chamo para as igrejas. Aí quando ele disser: quem tem Jesus como seu Salvador? Só levanta quem é novato, né? Quem não foi batizado, eu já fui. Não tem mais o que levantar. Batizei na água doce. Teve um batismo no maio, fui batizado de novo. Não, nada. Então, se eu reconheço que eu não sou o criador, eu sou criado. Se eu entendo que eu estou aqui para aprender, a finalidade da vida é para que eu aprenda. Por isso que Deus me desconforta. Para me ensinar. Na hora que eu quero ficar estável, é aquela coisa, né? Se eu não me mexer, os músculos atrofiam. Deus me desconforta. Se eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, então eu não preciso. Quem tem sonho para a minha vida, quem tem um projetão para a minha vida é Deus. Ele tem isso. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Pronto. Agora esse é o projeto. Não sei em quantos milênios. Mas vamos lá. Então,
Eu não devo estar aqui para que Deus cumpra os meus sonhos. Se fosse falar de sonho, era muito melhor eu dizer que eu estou aqui para cumprir o sonho de Deus, que é me ver como alguém melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Qual é o pai, como disse Jesus, que o filho pedindo com fome, pedindo pão, o pai vai dar uma serpente? Qual é o pai que o filho pedindo, né, um peixe, ele vai pedir uma serpente? O filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Não vai. Então meu pai que está no céu também não vai. Então é isso. O que Deus, eu entendo que Deus quer que eu faça, é que eu aprenda a ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, sem me isolar, me relacionando, aprimorando os meus relacionamentos. Então os pedidos, eles, creio que têm que passar por aí. É aí. Mas de fato, toda vez que eu olho e penso em não violência, eu olho e vejo que as minhas atitudes, muitas vezes, do mesmo jeito que uma pessoa olha quando vê mata barata, eu tenho que ter honestidade absoluta comigo e com Deus. Eu não condeno, quando passou a parte do depoimento, que a Suzane Richthofen, com raiva dos pais, os pais viajando no avião, ela abraçada com o namorado na piscina, pensou: ah, se o avião dos meus pais caísse. Quem nunca quis que alguém que você está com raiva morresse? Aquela história, né? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Não estou dizendo que você matou, mas lá no fundo, quem não pensou? Nem que fosse assim: rapaz, se esse cara morresse. Eu já vi, foi uma pessoa dizer assim, tem uma família aí, tem um irmão drogadinho que bota mais boneco dentro de casa, o cara disse assim: rapaz, se esse cara morresse, resolvia tudo. Às vezes não diz, que às vezes diz. E diabo, por que tu não morre logo? É bom para todo mundo. Eu já vi, foi mãe dizer, irmão dizer pro outro, pai, diz, tu morrer será muito melhor. De novo, que é uma coisa ligeira, mas não é ligeiro, porque quando a gente está num canto que todo mundo é chato, é porque a vida é assim, não é por mérito, é porque a gente passou do concurso, tirou o primeiro lugar para ficar com aquele chato ali. A gente só atrai o que a gente tem dentro da gente. De alguma forma, o que acontece conosco é porque tem alguma coisa dentro de nós que atraiu aquilo para nós. A regra é essa, a lei de afinidade. Por que eu estou passando isso? Como diz lá o pastor Armando Bispo, ele diz assim: o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer com isso? Então eu não posso ficar transferindo responsabilidade, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Há uma meritocracia divina, eu tenho que conquistar. Eu digo para o meu filho, liberdade é uma coisa que a gente conquista. Então, a solução é conquistar. Mas pedir, olha, não enxergar a violência dentro de si e pedir as coisas, é um problema. Às vezes o pai não tinha muita condição, e diz assim: quando eu tiver meu filho, quero para ele do bom e do melhor. Aí ele dá só sim, não dá não, e não educa. Quantos jovens, uma hora dessa, não estão andando em carros que valem milhões, estão levando o tempo deles todinho em sexo superficial, relacionamentos superficiais, drogas, álcool, e por enquanto ainda não mataram ninguém, enquanto naquele dia saiu o caso do cara do Porsche que bateu no carro e matou o rapaz. Mas são quantos que não estão fazendo isso agora?
E que será que alguém aqui em algum momento da vida também não teve nessa? É isso, pedido para pedir um bom conselho. Primeiro bom conselho, eu acho, encerrando o evangelho aí. Ajuda-te que o céu te ajudará. Medita em ti, procura te autoconhecer, procura desenvolver o reino de Deus dentro de ti, procura ver os pontos de violência que existem dentro de ti, procura trabalhar a não violência, para que a tua mente se expanda e você possa de fato enxergar qual é o projeto de Deus na sua vida, para que você cumpra esse projeto. Então, dado o tempo, né? Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. Que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Então, pessoal que quiser acompanhar pelo YouTube, acho que à noite hoje a gente coloca lá no canal Transmutação Renato. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.